Então, conforme a última reunião do nosso Conselho Consultivo, ficou determinado que hoje nós faríamos a audiência pública da Estação Ecológica Guarani a respeito do seu plano de manejo. Todos aqui praticamente são conselheiros neste conselho, embora aqueles que não puderem vir e que justificaram a ausência, seja da sociedade civil organizada, seja alguns conselheiros, podem se manifestar em até 5 dias úteis após essa audiência. Então, até segunda-feira da semana que vem, às 5 da tarde, pode ser enviados os e-mails para o gabinete da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Sustentabilidade a respeito do que seria a consulta pública da minuta do plano de manejo, que foi publicamente divulgada no site da Prefeitura, bem como houve a notificação oficial via diário oficial do município também. Quando a gente fala de plano de manejo, nós falamos do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, dado pela Lei 9.985 de 2000 e regulamentado pelo Decreto 4.340 de 2002, que estabelece os requisitos de agências públicas, compensações ambientais e outros instrumentos da Política Nacional de Proteção a esses espaços territorialmente protegidos. Como ultimamente nós vimos realizando diversas audiências públicas, principalmente sobre planos de manejo, nessa gerência de unidade de conservação, não cabe mais agora conceituar o que é uma unidade de conservação, visto que todos nós já vimos tratando esse assunto em diversas reuniões de conselhos, em diversas outras audiências. Mas vale a pena falar brevemente da história dessa unidade. Ela foi criada pelo Decreto 79 de 2018 sob forma de compensação ambiental de uma supressão vegetal de bioma cerrado, no que hoje nós conhecemos como Novo Shopping. E a gleba A da fazenda Santa Patrícia, se não me engano, ela foi convertida em compensação ambiental, que se deu a criação dessa unidade de conservação. Então, nós temos hoje uma unidade de conservação ou ser enquadrada na categoria de proteção integral, portanto, ela apresenta normas restritivas de uso e de manejo. Qualquer alteração do ecossistema, qualquer intervenção, ela se dá apenas para a restauração de áreas degradadas, recuperação e melhoria ambiental, bem como pesquisa científica. Tá? Então, qualquer ingresso no interior da UC tem que estar previsto nesse plano de manejo, por isso que temos uma norma de programas a posteriori. O uso de qualquer recurso é indireto, portanto, basta apenas para contemplação e pesquisa, não pode ter uso direto desse recurso, não se pode fazer trilha, exceto em alguns casos de educação ambiental envolvendo plano de manejo, mas não é permitida a visitação com outras tipologias de unidades de conservação. E o decreto fala que a zona de amortecimento, que nós chamamos de zona de entorno no nosso plano, ela seria determinada pelo plano de manejo da unidade. Então, no futuro, quando a gente falar em lei de uso e ocupação de solo, a atualização de diretrizes urbanísticas também, o plano de manejo ele vai servir de referência para isso, para avaliar se houver expansão urbana ou se houver qualquer interferência no entorno, é o plano de manejo que determinará isso, baseado até em estudos complementares, se for o caso. Hoje, a unidade ela consiste em um polígono regular, em forma trapezoidal, de cerca de 43 hectares de área, no qual, no seu lado, olhando aqui da figura, seria o lado esquerdo, o meu lado esquerdo, vocês podem ver que a unidade ela se comunica com áreas de mata paludícola e reservas legais acima da figura. O entorno da unidade é marcado por atividade agrícola, praticamente cultivo de cana-de-açúcar, e há também ali um linhão de energia que abastece a região também. Praticamente hoje, essa unidade de conservação, a ideia é manter o fluxo gênico através da interligação da unidade com a área de mata paludícola e reservas legais. E mais, a montante nós temos ali um outro maciço de vegetação que serviria até mesmo como um trampolim ecológico para
poder buscar abrigo, acesso, alimento, água. Então nós temos aí um grande corredor ecológico nesse lado leste da unidade de conservação, e ali a gente tem que tomar um cuidado maior para garantir também a autoperpetuação da unidade. Por ser uma unidade cujo fragmento ele é pequeno em termos de área, justamente por haver esse corredor a leste, nós temos a capacidade de manter fluxo gênico de fauna que pode dispersar sementes para aquele fragmento e manter ali uma certa capacidade de autorregeneração, que é o que a gente busca para que ele seja viável ao longo do tempo. Obviamente, esse fragmento ele tem algumas deficiências que são naturais de um processo de plantio, de mata secundária. Tem invasão biológica, efeito de borda, a questão a questão da sucessão, tem que ser feito um melhoramento para altear a copa, tudo isso obviamente ao ônus do poder público, já que é do município. Então no futuro é pensar em compensações ambientais para manter a viabilidade daquele fragmento e que ele possa se auto-perpetuar de maneira autônoma de fato. Tá? Observando então o nosso fragmento de compõe a Estação Ecológica Guarani, nós temos um mosaico de vegetação com uma relevância ambiental importante. Nós temos, como eu disse, na mata paludícola, uma área úmida, que ela é dividida em área úmida não florestada e área úmida florestada. E graças a esse fator, nós temos ali uma capacidade, nós temos também APPs e reservas legais que têm que ser integradas nesse mosaico. E têm que ser administradas em sintonia, respeitando o plano de manejo e garantindo também a colaboração entre todos esses administradores, justamente para garantir o fluxo gênico de fauna e de flora entre esses fragmentos aqui. Independente se no futuro aqui a gente vai continuar tendo um uso agrícola preponderante ou um uso para a expansão urbana, certo? Quando nós olhamos o zoneamento da unidade, de acordo com a lei de uso-ocupação do solo, nós vimos que a Estação Ecológica de Guarani está quase aqui em Serrana, está mais ou menos nessa porção aqui, e ela está dentro de uma ZUI, que é uma zona de uso especial. Por quê? Porque é uma zona em que nós temos a recarga do aquífero Guarani. Então é uma zona de relevância e importância ecológica também, para garantir a viabilidade desse aquífero e a recarga d'água, bem como a segurança geológica, até certo ponto ali da região. Então, a lei de uso-ocupação determina o avanço da urbanização ali e por que esse local ele foi escolhido para a área de compensação ambiental da construção do novo shopping, por conta dessa capacidade de recarga de aquífero Guarani da área e a vegetação atuando como bolsão, filtrando aquela água e garantindo um ordem de percolação e recarga do aquífero. Praticamente hoje, quando a gente consulta o sistema do município, como que está a situação urbanística daquela área? Nós temos aqui a cidade, rodovia Brão sede, alguns loteamentos já autorizados, como esse Santeria Garden, uma área não loteada aqui, outra não loteada, e onde está a nossa unidade de conservação ainda nenhum loteamento. Lembrando que o plano de manejo ele não vem a impedir, a proibir loteamento no futuro, porque a área adjacente é particular. Então não é essa a nossa questão. A nossa questão é manter a unidade viva, não é proibir construção e nem proibir mecanização agrícola ou qualquer atividade. É apenas garantir que tudo que for ocorrer neste entorno aqui não seja prejudicial para o que está aqui. Essa é a lógica, certo? Está mostrando que no atual momento nós não temos ainda edificações diretamente na área da UC, mas sim possíveis projetos futuros. Tá? Então, na prática, essa audiência pública, o foco maior dela é discutir zoneamento, né? Que já que a caracterização da unidade, ela é de certa forma bem simplista. O relevo é o mesmo que verão, o clima, o solo, ali, embora predomine o solo quartzarrênico, arenoso, por isso que tem uma boa permeabilidade para a recarga do aquífero. É o zoneamento que é o coração de qualquer unidade de conservação, porque são essas zonas que vão
direcionar as normas de uso e manejo de cada local. Então nós seguimos a cartilha, né, o roteiro de elaboração de plano de manejo do Estado de São Paulo, da CENIL, especificamente Fundação Florestal. Nós chegamos a 4 zonas, sendo a zona de preservação, zona de conservação, zona de uso extensivo e a zona de entorno, que é sinônimo de zona de amortecimento, tá? É só um nome que nós estamos usando aqui. Então aqui na figura, depois eu vou, com o Matheus, que é o nosso vice-presidente, nós vamos discutir de atualizar a figura aqui, que eu acho que na hora da edição houve ali uma torção na imagem. Por quê? Quando a gente pega todo o nosso perímetro da unidade, nós temos as zonas preconizadas. A zona de preservação é aquela zona onde eu tenho ainda um certo ruído antrópico importante, por isso que ela é mais restritiva, no sentido de preservar, né? Então, toda a borda dela aqui, ó, está nessa cor, seria preservação, mas o foco é esta parte aqui a leste, porque é justamente o foco da ZP é ligar o fragmento a essas áreas de mata palotícola ou de floresta úmida para garantir o corredor ecológico, tá? Ao passo que a zona de conservação seria todo o interior da unidade. Vejam, é uma unidade muito pequena, né? Então é muito difícil estabelecer gradiente para estabelecer zoneamento. Até que um ano antes do Conselho Consultivo ele existir de fato, eu e o Matheus, a gente discutia muito isso, né? Será que vale a pena fazer uma zona só? Não foi? Justamente por conta que como que eu vou fazer um zoneamento de algo que é praticamente homogêneo? Ela não apresenta tanta heterogeneidade estrutural, espacial, então foi muito difícil. Porém, depois das discussões com o Conselho e outras opiniões, a gente chegou nessa organização, porque a zona de preservação seria focada nessa área leste e a zona de conservação seria focada em todo o interior da unidade, né? Já que ali a gente tem assim a máxima expressão do fragmento. E a zona de uso extensivo, ela se sumariza bem nessa região a oeste, onde passa o Linhão, né? E a gente tem ali uma maior presença antrópica, até porque aqui mais a oeste tem também uma empresa dedicada à pulverização agrícola com aviões e tudo mais. Tem ali uma pista de pouso e também tem a linha do trem aqui, bem próximo. Então aqui a gente tem uma antropização maior, ao passo que na parte norte e parte sul é praticamente agricultura, então o impacto é muito menor em termos de impacto direto, exceto talvez uma deriva causada por algum praguicida ou defensivo agrícola que possa ser utilizado ali, tá? Mas fora isso, esse é basicamente o zoneamento. Então, quando a gente fala da zona de preservação, que é aquela zona principalmente voltada para ligar a parte leste à mata paludícola, seja ela florestada ou não florestada, da unidade, é essa zona que o manual define como os ecossistemas e os processos ecológicos são mantidos e exibem a máxima expressão de integridade referente à estrutura, à função, à composição, sendo os efeitos das ações antrópicas ausentes ou insignificantes. Aqui o objetivo é proteger integralmente os ecossistemas e os processos ecológicos, visando a manutenção da biodiversidade, recursos hídricos e formações geológicas. Por que a zona de preservação está nessa região aqui, principalmente? Porque justamente é para cá que eu tenho a APP, do Rio Tamanduá, né, que tem o córrego, e também eu tenho a mata paludícola. Como falo em recurso hídrico, é nessa parte que eu tenho uma expressão maior que eu tenho que preservar, justamente para ligar isso aqui à APP, é por isso. Não é porque essa parte que da unidade é mais preservada, mas justamente pela questão da conectividade com algo mais preservado. Quando você vai na unidade, você vê que essa parte mais densa, mais latifoliada do que a própria unidade. É isso que a gente quis dizer no zoneamento. Mas essa área aí é de preservação ou de conservação? Oi? Área de preservação, de conservação interior da unidade. Não viu? Ali a escalinha ali tá. Eu falei no começo. Eu falei no começo que a gente vai ter que rever isso. Porque o que está escrito na minuta não está batendo com a figura. Nessas revisões que a gente percebe isso. É o que foi revisado.
Né, Matheus? Depois de sentar para arrumar isso. Bom, e também às vezes era a figura da primeira versão antes de passar no conselho. Acontece. Porque foi revisado tanto esse zoneamento nas reuniões que acaba que às vezes dá esses pequenos problemas. Na zona de conservação, a gente tem, onde ocorre a máxima conservação dos ambientes naturais, podendo apresentar efeitos de pequena intervenção humana não significativas. Então seria toda a borda da unidade até o seu interior. Por quê? A zona de preservação para nós é aquela parte leste que liga à mata paludícola, por conta das APPs. É isso que tem que ficar mais claro na figura, entendeu? Então se fosse representar na figura, seria isso aqui, ó. Seria a preservação, seria esta parte aqui para cá. E conservação seria todo o resto. É isso, porque a conservação permite uma atividade antrópica. E justamente aqui na borda, no limite, que está em vermelho, no limite, é onde ocorre a parte antrópica mesmo, a mecanização, no futuro talvez um possível loteamento, a gente não sabe o que vai acontecer. Oi? Tem os aceros que a gente faz para evitar incêndio. Então tem essa parte mais antrópica. E é justamente se permite isso para garantir ali a perpetuação daquele local. Zona de conservação para onde? Só um minutinho que tem um programa bom. Pronto. Botar essa linha para cima ou diminuir o frio ou desligar? Dá para desligar tudo. Esfriei, velho. Uma guerra, não faz frio. As referências de pouso, frio. Mas se emagrecer, você não tem frio, não, Matheus? E aqui embaixo ele não pega. Você emagreceu. Porventura der o bug aqui, eu vou de memória, tá? Tá tudo na minha cabeça. Porque a figura era aquela, depois era só falar dos problemas. Né? Qualquer coisa dá para pretender. Tinha recurso. Vocês me permitem ir de memória, porque a última imagem era aquela, basicamente. Bom, daí depois dessa zona de conservação do interior, a gente vai, de fato, para a zona de entorno. Essa zona de entorno, ela foi dividida em duas subzonas, tá? A subzona 1 e a subzona 2. Por quê? Essa subzona, essa zona de entorno, no caso, ela é uma faixa de 500 metros a partir do limite da unidade. Então, é um raio de 500 metros, no qual nós vamos ter duas subzonas. A subzona 1 ela é composta de 50 metros, da extremidade da UC até 50 metros, e a subzona 2 de 450 metros, a partir dos 50 metros mais 450. Qual é a lógica disso? Considerando que ali no entorno a gente não sabe se ocorrerá urbanização ou não, edificações ali, nós teríamos de pensar nesse cenário, que o plano de manejo ele é um documento generalista. Ele não vai prever, ele prevê o que pode acontecer, mas ele não disciplina tudo que vai acontecer
Exatamente, por quê? Vamos supor que daqui a 10 anos não vão ocorrer edificações e nem mesmo agricultura ali. A área vai ficar descampada. O plano de manejo, para dirimir o que pode ser feito ali, teria que ter um estudo adicional publicado sobre a forma de apêndice daquele plano. Então, o plano de manejo, ao contrário do que alguns falam, ele nunca é totalmente prescritivo, ele é colaborativo. Bem obrigado. Ele tem normas gerais de manejo, tá? Normas gerais que vão se atualizando. Eu já volto, eu vou nas subzonas, depois eu volto. Que vão se atualizando à medida que avança-se a ciência, avançam-se os interesses na área, tá? Então, essas subzonas, elas são pensadas para quê? Na subzona 1, tem uma faixa de proteção imediata para amortecer um impacto direto sobre a unidade, são esses 50 metros. A subzona 2 é uma faixa complementar, em que eu posso ter ali uma presença antrópica maior, uma presença até de alguns animais domésticos das pessoas que por ali caminham. Ali eu posso ter visitação, posso ter entretenimento das pessoas, porém eu tenho um monitoramento muito mais pesado ali e restrições maiores. Então, por exemplo, se houver ali no futuro a construção de condomínios, chácaras, casas, prédios, aquela subzona 2, ela tem que incorporar o sistema de áreas verdes do licenciamento. A gente sabe que na nossa lei, sempre que vai ocorrer um licenciamento para formar um novo bairro, 20% da área tem que ser destinada ao sistema de áreas verdes. Então, para não pegar mais áreas do que seria de uso ali privado, a gente coloca na subzona 2 todo o sistema de áreas verdes para empoderar mais ainda aquele bolsão de proteção aos impactos diretos, tá bom? Então ali, por exemplo, se alguém for andar com um cachorro pensando numa faixa, numa área de passeio, numa ciclofaixa, esse animal ele vai ter que estar com coleira, ele vai poder estar solto, não vai poder ter área para pets, por quê? É diferente de um parque público que tem um decreto próprio. A unidade de conservação não se admite animal doméstico, por conta do impacto deletério sobre a fauna nativa, tá? Essas subzonas foram pensadas dessa forma. Só para sintetizar o plano, na subzona 1, a gente vai preconizar uma densidade arbórea de 625 exemplares por hectare no arranjo 4x4, para garantir ali o amortecimento do impacto. Na subzona 2, o sistema de áreas verdes, desses 20% que tem que ser destinado para formar um novo bairro, ele tem que ser implementado nessa subzona, que é proibido o uso de espécie exótica invasora. Aquele paisagismo com espécies, mesmo que não sejam invasoras, mas exóticas, não é interessante, porque a gente nunca sabe, na prática, se aquele exótico pode ser invasor. Basta mudar a condição ambiental, mudam todos os critérios. Então, ao contrário do que acontece hoje, muitas praças, muitas áreas verdes aí em novos bairros, a gente vai proibir que os empreendedores ali plantem tudo que não seja nativo e regional do bioma Cerrado, Mata Atlântica, de mata estacional semi-residual, que é o que ocorre no nosso estado. E animais domésticos na subzona 1 são proibidos. Na 2 vai poder, mas acompanhado do tutor, com focinheira. Na 1 é vetado. E daí vai ter que se prever aí a fiscalização ambiental, multa e por aí vai para identificar. Também vale dizer que na subzona 2, como é uma área um pouco mais permissiva, caso já vai abrir lá o sistema de áreas verdes, se o empreendedor ele tiver uma chácara, ele criar gado, criar animal de produção, ele tem que cercar esse gado, ele não pode ter contato nenhum com a subzona 1, por conta de pisoteio, prejuízo à regeneração natural. Então, deixa eu ver se está aqui agora a figura. Aqui, ó. Então, aqui está toda a nossa faixa de zona de entorno, que é a mesma coisa que zona de amortecimento. São esses 500 metros da borda da unidade até o 50º, 100º metro, né? 50 metros. Não, o total. Depois, o total. até 50º. Eu estou falando do total. A zona de entorno total é 500 metros. A subzona 1 vem da borda até 50 metros, a 2 dos 50 aos 450, dá os 500 metros. Tá bom? Então é isso.
E eu pulei um que é a zona de uso extensivo, que é a zona que a norma ela classifica como eu tenho ali uma pequena intervenção humana. O objetivo ali é que você conserve a unidade, ali pode haver uma prática de educação ambiental, etc., contemplação da natureza, visitação, mas é essa zona onde ocorre o linhão que passa ali, porque ali já tem intervenção antrópica, então não tem por que não permitir que continue tendo uso ali, tá bom? Colocar esse nome, né? Qual? A sigla ficou do azul, né? Eu pulei. Igual. Onde você tá? Olha lá, ficou azul de novo ali, ó. Não. Uso extensivo. De uso extensivo, não entendi. Ali já é zona de zui, uso solo. Ah, sim. Aí virou do zui. Ah, não, é que o plano de manejo só está reiterando. Mas quando eu confuso do azul, porque já tem azul incidente nessa área. Não, é a zona de uso especial. Sim, mas azul no plano, na lei de ocupação chama azul. Ah, mas eu não posso mudar porque está seguindo a cartilha. São coisas diferentes, eu não posso mexer nisso. É do azul. Vai, Isso não aí. posso mexer nisso. Aqueles técnicos de planejamento, hein? A unidade de conservação está acima. Não, se bem que como a gente está definindo as siglas, a título de glossário, eu acho que a gente poderia fazer algo específico para adequando Eu acho que até senão tem vai lá, ficar lá com fácil. ZE, alguma coisa assim. Isso, porque daí diferencia As duas ficam do Zui, mas tem um zoneamento ambiental do Isso, município e do porque zoneamento o zoneamento ambiental do da município só fica confuso o negócio. Zuz, cortiço, Tá. Quanto o A diferencial? gente põe um xizinho aqui embaixo. O Sobre esse substrates, tá bom? Bom, e para finalizar então, o plano ele conta com os seguintes programas, né? Que consta na minuta que nós já discutimos também. O programa de manejo de recuperação, que é justamente, em resumo, é combater espécies exóticas invasora, gramínea invasora, forrageiras, altear copas, cuidar de formigueiros, que ocorre muito ali em invasão de formiga absurda, uma alta densidade. Agora até a leucena está começando a invadir, nós vamos ter que começar a emitir autorização para tirar. Daí eu só vou ver na secretaria, porque nas unidades de conservação a gente emite daqui as autorizações. Vou ver se eu emito daqui também, para poder começar a tirar. Depois tem um programa de prevenção a incêndios, prevenção e combate. Aqui tem uma novidade, que não é simplesmente ter uma brigada de incêndio, mas avaliar a possibilidade de contratação emergencial, assim como o IBAMA faz, de ter uma brigada municipal temporária, os brigadistas, para todas as unidades de conservação, Morro São Bento, Horto, Florestal e a Guarani também. Porque na hora que nós temos esses eventos climáticos extremos, o foco do município são as vidas, né? Então a gente também tem que ter um foco exclusivo para as unidades, porque depois reparar esses danos é muito mais custoso. Tem até um nome disso em biologia da conservação que é esterese, né? É muito mais caro você restaurar, porque além do sistema ter a capacidade de se autonivelar, tem a questão do custo para restaurar é muito maior do que o custo para depredar ou perder, né? Então aqui esse programa ele prevê um instrumento de dotação orçamentária só para as unidades terem essas brigadas. E por fim o programa de avaliação e monitoramento de águas subterrâneas. A unidade ela só foi criada e a compensação só foi feita justamente porque ela é uma área de recarga. Então assim, como que eu vou falar e monitorar se o uso de defensivos agrícolas, se no futuro a urbanização que ali está, aquilo ali está corroborando para preservar ou não a unidade, se eu não tenho também um monitoramento das águas, do que está sendo infiltrado no solo. Mas não só isso, dependente desses dois cenários. Como que eu vou avaliar se essa UC está cumprindo o seu papel de funcionar como um bolsão que filtra aquela água e garante o escoamento do solo? E a gente sabe que tem essas nuances também. Então, o monitoramento é importantíssimo para cumprimento da finalidade da UC também. E por fim, daí, Matheus, foi muito bom que você lembrou disso, né, de manter o padrão que a gente está trazendo para as unidades. Indicadores de desempenho.
como que nós, como conselho, cabe a nós fiscalizarmos também se a unidade vem sendo cuidada, né, para elaborar os pareceres e encaminhar para a secretaria competente dirimir isso. Como que eu vou avaliar o desempenho desses programas? Porque o desempenho eu só avalio quando eu tenho um programa de gestão, que são aqueles 3 maiores que eu mostrei aqui, os principais. Então, a gente criou uma métrica objetiva de pontuação, né, no qual, para cada programa, eu tenho objetivos, indicadores, um sistema de pontuação, um relatório e as prioridades que a gente vai pontuar. Então, por exemplo, eu vou citar um só para não me alongar. Programa de manejo e recuperação. Objetivos: realizar a manutenção da diversidade biológica da flora, assegurando sua persistência no tempo, favorecendo a regeneração natural, a historicidade evolutiva das espécies, da fitofisionomia nativa dos biomas cerrado e floresta estacional semi-decidual. Indicadores: controle de gramíneas invasoras, solstário da área, poda de elevação, alteamento de copa, remoção de resíduos de poda, melhoria do acesso para o manejo e combate a incêndios. Ou seja, todo ano nós vamos nos reunir para discutir isso. Quem que vai dar esse resultado? Quem que vai dar esses dados para nós? Provavelmente eu mesmo, que sou um técnico, mas não tem como não ter um papel só aqui. Vou trazer, foi feito isso, foi pedido para fazer aquilo, e a gente vai pontuar junto. Fez parcialmente, não fez, e aí com base nisso escolhe ali um critério. 0, não houve roçada, controle de vegetação invasora, ou 1, houve manejo parcial pontual, ou 2, o manejo foi implementado de forma contínua, com periodicidade, etc. E a partir disso tudo a gente gera um relatório daquele programa. É o que eu falo, os programas são generalistas, é como se fosse uma lei. Publica a lei, tem um decreto que é regulamente. Porque a lei ela é generalista. Então, agora, de onde vem dotação, como vem funcionar, vem decreto, vem instruções normativas em alguns casos, porque é impossível o plano, ele já prevê o funcionamento de tudo. É algo que, novamente, eu reforço. Ele é colaborativo, ele nunca é prescritivo, tá bom? Então, isso vale para todos os programas aqui. Bem como, que eu acho que o coração desse plano de manejo são esses 2 programas, que é o de recuperação, por conta da invasão que lá tem e é forte, e não é culpa de ninguém, é a questão biológica. A gente sabe que todo fragmento retangular ele é muito mais sujeito a efeito de borda do que um fragmento circular. E depois o programa de prevenção de incêndios, que infelizmente é uma realidade hoje. Hoje o incêndio florestal é uma pauta muito forte e a gente tem que começar a se preocupar com essa parte aqui. Tá bom? Aqui tem também a questão a gente introduziu um programa de proteção à fauna, tá? Que esse programa de proteção à fauna é justamente avaliar, monitorar a fauna que por ali caminha, se transloca, e também está previsto que quando houver qualquer compensação ambiental, quando houver qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidor, utilizador dos recursos naturais, tem que ter ali uma preocupação com a fauna que está ali. Então, os CETRAs de Ribeirão tem que ser beneficiado com a compensação, justamente porque é o órgão local que atua na proteção da fauna. Tá? Isso a gente discutiu nas audiências e foi acolhido pelos conselheiros também. E o programa de avaliação e monitoramento tem também seus próprios critérios, por enquanto. Não sei se daqui a 10 anos a gente vai manter esses programas. Eu não sei se daqui a 1 ano a gente vai manter esses programas, porque eu digo que o plano ele se adapta aos interesses da área. E como foi muito bem ensinado por uma conselheira, temos que ter interesse na área, porque é um bem difuso, o conselho ele tem que ter finalidade e ele tem que ter intencionalidade, senão não tem como balizar esses interesses e garantir a conservação ambiental. Tá? Até eu mudei um pouco o jeito que eu observava isso, né, Lívia? Vou dar crédito a você, mas basicamente essa análise. Então, infelizmente estamos tendo esses problemas aqui, mas o próximo slide é muito obrigado e está aberto para consulta, para que nós discutamos aqui qualquer melhoria ou correções no plano. Tá bom? Muito obrigado. Alguém quer falar primeiro? Não sei se você quer falar. Bom dia, pessoal. Obrigado, Otávio, pela explanação. Acho que deu para dar um panorama geral, mesmo para quem não conseguiu acompanhar todas as reuniões
no conselho, o que a gente está com intenção de fazer para essa unidade de conservação. E a única coisa que eu acho que de fato carece da gente fazer a revisão mesmo é da questão do zoneamento, ali daquela parte que o Otávio citou, a gente rever ali a questão do. Mas de resto, acho que a gente conseguiu cumprir com o objetivo de considerar todos os atributos potenciais que aquela área tem e os potenciais, considerando tanto cenários de urbanização, a manutenção da atividade agrícola ali no entorno. Eu acho que dá para compatibilizar muito bem os usos ali da área. Então é isso. Obrigado. E só deixando público aquilo que nós já discutimos no conselho, né? Dias discutimos. A ideia não é limitar a propriedade privada de ninguém que está na borda. A ideia é só conciliar para a unidade não morrer. Porque a gente estuda a regeneração florestal, a gente sabe que, infelizmente, a unidade pequena ela precisa toda hora de reforço. Reforço por meio de plantio, enriquecimentos. Então, isso é algo que a gente tem que ficar de olho para evitar que ocorra ali uma supressão daquela área que é uma tendência natural dela, independente de edificação ou de ter agricultura ali. É muito aberto, então os propagos para manter a regeneração são um problema. Isso é um problema nosso, como poder público, na verdade. Né? Eu acho muito interessante a função do gente. Tá abaixo. Eu não sei onde Eu acho que você explicou bem, fez uma bela explanação em relação à compensação ambiental. Eu acho que ali é uma área da prefeitura sempre perde compensação ambiental. O Matheus sabe muito bem disso. A gente vive cortando árvore, vive sem ter lugar para plantar. Então eu acho que não ficou assim tão bem regulamentado aí, mas como você mesmo falou, vai ter que regulamentar numa legislação específica. Eu acho que vale a pena nesse caso aí. Até mesmo para fazer essas outras obras que você tem intenção de fazer, existem legislações aí estaduais, federais, que permitem a compensação ambiental com doação para manejo de fauna, todas as coisas. Então acho que precisava que o município não tem. Acho que o empreendedor ia amar isso, inclusive, porque eles detestam manter árvores. Se eles pudessem manter o bicho, para eles é melhor. Dar um custeio, alguma coisa nesse sentido, uma manutenção naquela área. Ia ficar bem legal. Mas eu vou fazer umas ponderações, eu vou te mandar por e-mail. Depois também que a gente lê, a gente sempre acha um negocinho. Mas eu vou fazer uma explanada certinho o que é, mas é mais terminológico do que propriamente outras coisas. E é isso. Obrigado, Liliane. Acontece também o seguinte, nós temos até segunda-feira, às 5 horas, para receber as contribuições da sociedade civil, e daí depois que receber essas contribuições, eu vou fazer um relatório, a Suzana vai fazer a ata de hoje, nós vamos juntar tudo isso, vou mandar para os conselheiros, daí na próxima reunião do conselho, vai ser esse mês ainda, nós vamos discutir os pormenores, ver a figura revisada, e daí aprovando no conselho, daí acabou, né? A gente vai dirimir lá. Acabou, nós mandaremos isso para o governo. Daí a Secretaria de Meio Ambiente chancela, ou não, né? Mas geralmente chancela, que passou já aqui no conselho, passou por audiência, passado pelo Meio Ambiente vai para a Secretaria de Governo, prefeito. Quem aprova o plano é o prefeito. Esse aqui depende eu acredito que não tem necessidade, porque é uma questão já administrativa, não tem um processo judicial vinculado, né, não tem um prazo nesse caso. Os outros passaram porque havia prazo. E como já existem vários pareceres da PGM de como fazer a instauração, de como conduzir a elaboração do plano de manejo, os pareceres eles focam na audiência e consulta pública. Então, eu estou reproduzindo o que a gente já fez, até para não adicionar mais uma camada. Provavelmente, a gente vai mandar para a PG e para a ciência. Mas daí, uma vez que sair de nós, no final do mês, isso vier a ser público, daí é com os órgãos superiores. Daí passa para a secretária, da secretária governo, prefeito.
E ao contrário do que alguns conselhos acham, quem aprova o plano de manejo no nosso município é executivo. Tem pessoas que falam assim, tem que passar isso pelo CONTEMA. Nós entendemos que não, porque a nível estadual passa pelo CONSEMA, mas tem uma lei que obriga isso, que normatiza. No nosso caso, não. No nosso caso, até porque o plano de manejo é um documento do executivo, é administrativo. Né? Ele sai daqui para o governo. Ele sai daqui do governo. Daí o prefeito chancela ou não. Daí é critério do executivo. Só um comentário também com relação a isso, eu acho que talvez seja interessante passar pela PGM, por essa unidade de proteção integral que influi no zoneamento do município, e considerando que vai ter revisão aí do plano diretor e começou a ser engatilhada, talvez fosse interessante ter essa passagem, porque isso vai ter que ser considerado também na revisão do plano diretor. Sem problema nenhum. Da nossa parte, sem problema nenhum. Porque a questão de segurança jurídica no plano também, a gente passa. O plano diretor previsto para o início do estudo do plano diretor. Deve estar para começar, porque 18 faz 10 anos, né, da programação, então já deve estar começando Na verdade, o ciclo a gente quer uma atualização. Lá no planejamento. Não sei se ele tinha informação nessa conversa, mas pensando que são 10 anos, já deve ter alguma coisa começada. Mais algum conselheiro que gostaria de falar, professor? Alguém? Então, senhores, o passo agora é esse: aguardar segunda-feira. Daí na semana seguinte farei o relatório da audiência na figura de presidente, só que o relatório só sai depois que o plenário aprova, tá? Eu faço o relatório para adiantar, eu mando para vocês, eu espero mandar até quinta-feira esse relatório, aguardar ver se alguém que não compareceu vai mandar alguma observação. Os conselheiros que tenham qualquer manifestação podem me encaminhar por e-mail, mas podem guardar a manifestação para o dia da reunião, porque daí lá a gente corrige também, não tem problema. A gente já arruma uma minuta, todo mundo junto ali, se for o caso, ou manda antes, eu já mando com a versão. Pode mandar, mas daí a gente já debate no dia e aprovando ou não, espero que nós aprovemos, e daí a gente tramita, beleza? Então é isso, então está encerrada a audiência, obrigado pela presença e até a próxima oportunidade.